Oi, 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 gente linda! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Vilas Boas e este é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Na semana passada a gente começou a falar sobre José do Egito. Inclusive esse vídeo eu fiz especialmente para minha amiga Daniela Oliveira, que pediu para conhecer um pouco mais sobre esse personagem. Eu até que pretendia fazer tudo num único vídeo, mas começou a ficar tão longo que eu falei, é capaz que vocês não assistam até o fim. Então, para garantir que vocês assistem até o fim, vem comigo! Mas antes de continuarmos a parte 2 sobre o personagem José do Egito, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, dar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos no canal. No vídeo anterior a gente falou quem era José, a família de José, que ele foi vendido por escravo, como ele viveu na época da escravidão, que ele foi preso e agora ele tinha acabado de se tornar o grande governador do Egito. Os 7 anos de fartura haviam acabado e agora ele estava vendo tempos de seca. Então chegou na hora de começar a abrir os armazenamentos, tudo aquilo que estava de trigo separado. E José ficou administrando toda essa produtividade aí, todo esse estoque. Ele ficou aí na logística do Egito e muitos egípcios iam lá e tal, e aí ele vendia esses trigos para os egípcios. Só que a fome foi crescendo, crescendo, crescendo na região, na redondeza, porque a chuva não vinha, porque estava tudo em seca, até que a fome chegou lá na família de José. Eles estavam lá morrendo de fome, a comida tinha acabado, o gado já não estava mais tendo pastagem lá para se alimentar, estava assim uma miséria que só. Então Jacó falou assim, pessoal, ó, meninada, vão lá pro Egito, porque eu fiquei sabendo que lá no Egito tem fartura, e peguem todas essas pratas que a gente tem e compram o trigo, porque a gente precisa de alimento aqui. E lá foram os 10 irmãos de José. Jacó, que é o pai de José, também conhecido por Israel, porque Deus mudou o seu nome, ele teve 12 filhos. Ele teve 10 filhos, depois teve José, com a esposa que ele amava, que até então não tinha dado filhos para ele, foi um filho da velhice, digamos assim. E depois de alguns anos, José teve um irmão também, de mãe e de pai, que foi Benjamim, onde sua mãe faleceu. Então José, ele tinha 10 irmãos de outras mães, né, do mesmo pai, mas de outras mães. E depois o irmãozinho mais novo, que era o Benjamim, que era o mais novinho da família. Então foram os 10, os grandalhões, lá pro Egito, enquanto o mais novo Benjamim ficou lá com o pai. E também porque depois do pai ter sentido toda a perda de José, pensa como assim ele cuidou daquele menino, como cuidou de Benjamim, para que Benjamim fosse protegido, para que ele não sofresse como o filho que ele achou que tinha perdido. Então os irmãos desceram lá pro Egito, pensa só a cara de José. José estava lá administrando todo o alimento lá, de compra, venda, logística lá do Egito, dá de cara com os irmãos. Nossa, José, sabe aquela assim, memória antiga que de repente, pá, tá na tua frente? Você encontrou uma pessoa muito antiga no teu caminho, você foi para um lugar que há muitos anos você não visitava, você encontrou aquele parente distante, ou aquela pessoa que sempre te fez mal, e aí dá todo aquele sentimento e fala, meu Deus, aquele soco no estômago. E aí José, foi assim que ele se sentiu. Ele olhou e falou, meu Deus, os meus irmãos aqui. Aí ele olhou assim os irmãos. Aí começou, quem são vocês? De onde vocês vêm? Ai, nós somos de Canaã. E como que tá aí sua família? Quem são? Porque ele queria saber, né? Como que andava a família que há tantos anos ele não estava mais convivendo. E eles falaram, não, nosso pai tá lá em Canaã, ele mandou a gente pra cá pra gente comprar trigo. Nós somos em 12 irmãos, mais um veio a falecer e o mais novo tá lá com o pai em Canaã. Nossa, José, quando ele ouviu assim que tipo um irmão tinha morrido assim, ele assim chorou, ele ficou muito triste. E na verdade os irmãos não estavam mentindo, porque essa altura do campeonato, eles nunca acharam que o irmão estaria vivo depois de sido vendido, andado, escravo, apanhado. Nunca imaginou que Deus teria honrado José como ele honrou. E os irmãos nem o reconheceram, porque daquele menino todo novinho, agora ele estava todo
caracterizado como egípcio, né? Falava como egípcio, se portava como egípcio. Era um egípcio, né? Estava naturalizado naquela terra. Então ele falou, vocês são espiões. O que vocês estão falando é mentira. Não é mentira. É mentira. Eu só vou acreditar que vocês estão falando a verdade se o irmão mais novo de vocês vir até aqui. Aí eles, mas a gente não pode. Como a gente vai trazer o nosso irmão mais novo? Nosso pai não larga ele por nada. A gente não consegue trazer o nosso irmão mais novo. Falou, então vai um de vocês lá, pega o irmão de vocês, traz de volta pra cá e aí eu liberto vocês. E prendeu todo mundo. E nenhum deles foi. Ficaram lá 3 dias presos. E eles assim, meu Deus, nossa família tá passando fome, porque faz 3 dias que a gente tá aqui. A gente tem que dar alimento pra eles. Eles vão aguentar muito tempo sem comida e tal. E aí chegou José lá na prisão. E eles estavam falando a língua deles, que José reconhecia, interpretava. E ele começou a ouvir tudo, e ele saiu assim, foi chorar. Porque um deles começou a falar, isso tá acontecendo pelo que a gente fez com o nosso irmão José, isso é castigo de Deus. A gente tá passando por tudo isso pelo que a gente fez com o nosso irmão. E Rubem começou, não, eu falei pra vocês que não era pra gente ter feito nenhum mal, eu queria proteger o nosso irmão, e vocês venderam, vocês que são culpados disso. E José ouvindo tudo isso. Aí José foi lá, né, engoliu o choro, foi lá e falou assim, olha, um de vocês vai ficar preso aqui, os demais vão poder retornar. Mas eu só vou saber se vocês não são espiões se o irmão de vocês voltar. Vocês não voltam pra essa terra sem o irmão mais novo de vocês. Aí eles falaram, tá bom, e ficou Simeão, que era o mais velho dos irmãos. Ficou lá preso e os demais voltaram. Só que tudo aqueles que eles tinham pago o trigo, que eram as peças de prata e tudo mais, colocaram de volta na cesta deles de trigo. Quando eles voltaram, eles abasteceram a família e viram novamente essas peças de prata que José tinha pedido para colocar de volta, para restituir a família, né, para deixar a família sem falta de nada. Mesmo com toda essa situação, ele não queria que a família dele passasse necessidade. Só que quando eles voltaram, eles contaram tudo, que Simeão ficou preso porque o governador lá, o administrador, falou que só poderia libertar o irmão Simeão se o mais novo fosse pra lá. E o pai falou, o quê? Benjamim, ninguém mexe, ninguém tira de perto de mim. Deus me livre acontecer de novo com ele, que aconteceu com José, ele não sai de perto de mim. E Simeão ficou lá preso, não foi liberto não, ele ficou lá até as últimas consequências, porque Jacó não ia entregar o seu filhinho mais novo, Benjamim, o último filhinho, aquele que ficou da mulher que ele amava, para que de repente acontecesse algum mal contra ele. Só que a comida começou a acabar. E eles não tinham mais alimento, eles precisavam voltar para o Egito e comprar mais alimento. E eles começaram a falar, pai, sem o Benjamim, a gente não pode ir, porque senão ele não vai acreditar, vai deixar todos nós presos, a gente tem que ir com o Benjamim. Se o Benjamim não for, ele vai morrer aqui de fome, a gente vai proteger ele. Eles falaram assim, pai, a gente vai fazer tudo por ele, fique tranquilo, que a gente vai proteger, a gente vai guardar, a gente vai levar ele, da mesma maneira que ele tá saindo daqui em segurança, ele vai voltar, a gente não vai permitir que nenhum mal aconteça com o Benjamim. E os irmãos estão falando de verdade, você pode até observar uma diferença, assim, parece que eles se comoveram com a situação da tristeza que Jacó sentiu, o arrependimento do que eles fizeram, e eles não tinham esse sentimento de inveja, de que ele fazia o mal para Benjamim. Eles realmente cuidavam de Benjamim como se Benjamim fosse aquele irmãozinho mais novo da família. Não tinham o que fazer. Ou Benjamim ou todo mundo morria de fome, então Benjamim foi. E eles falaram pro pai, falaram assim, olha, ele vai voltar. E Jacó falou, se meu filho não voltar, se acontecer alguma coisa com ele, eu não vou sobreviver. Eu vou morrer de tristeza, eu não vou conseguir sobreviver a uma dor, uma perda dessa. Então eles voltaram lá para o Egito. E lá estava José agora sendo Zafinate Peneia. Estava lá no seu posto administrando todos os trigos, as compras e tal. Então voltaram os seus irmãos e voltaram com Benjamim. Nossa, quando ele viu, foi uma alegria tão grande, mas ele não podia expressar a alegria dele, porque o irmãozinho, né, mais novo estava lá. Então ele falou assim, ó, fale pra eles que eles vão almoçar na minha casa. Então eles chegaram lá, que apareceu o administrador de José e falou assim, olha, vocês vão almoçar na casa do governador. Nossa, nós vamos almoçar com o governador, quem somos nós? Pobres moradores de Canaã.
pessoas simples, humildes, o que nos levará a tamanha honra? Então eles foram até a casa de José e lá tinha um banquete. Eles chegaram para o administrador e mostraram toda a prata que tinha voltado com eles. Falando assim, olha, essa prata foi que a gente comprou de trigo da outra vez, só que voltou com a gente, foi um erro, né? Nos perdoe, não nos prenda, a gente não tem culpa, a gente não fez nada de errado. Administrador, fique em paz. A gente recebeu o pagamento do trigo de vocês. Isso daí, ó, deve ser provisão do seu Deus. E eles entraram na casa de José. Quando eles entraram na casa de José, que José agora ele estava casado, ele já tinha 2 filhos chamados Efraim e Manassés, ele foi lá na casa e prepararam todo um banquete para os irmãos. Como ele era egípcio agora, né, naturalizado egípcio, ele não podia se alimentar da mesma mesa de uma pessoa não egípcia. Então fizeram um banquete e o governador José ficou em outra sala separado se alimentando. E todos os irmãos foram colocados por ordem do mais velho para o mais novo. Eles receberam assim, um banquete muito farto e Benjamim recebeu 5 vezes mais. Lá vem o irmão, né, mais velho, querendo paparicar e cuidar do irmãozinho mais novo que ele perdeu a infância e os primeiros anos da juventude do seu irmão, que ele já não tinha nem mais a mãe, né? Que a mãe faleceu no parto de Benjamim. Então, eles estavam lá se alimentando e tal. E foi um momento assim muito gostoso. Então depois desse banquete, eles compraram todos os trigos, que novamente a prata foi colocada nos cestos lá de trigo para voltar e retornar para a família. Só que José, ele fez uma pegadinha, pode-se dizer assim. Ele colocou a taça dele, quer dizer, pediu para alguém, né? Porque ele era o governador, ele que não se daria o trabalho. Ele pediu para colocarem a taça que ele bebia, a bebida dele e tal, a taça dele nas coisas de Benjamim, na sacola de Benjamim, na mala de Benjamim. Então, quando foi na hora de ir embora, eles estavam lá voltando, né, com os trigos, todo feliz. Ai, vou voltar pra Canaã, a gente teve uma alimentação gostosa, a gente foi bem cuidado, a gente foi bem tratado, nossa família agora vai ter alimento. Então, José voltou e falou assim, parem agora, dentre vocês tem um que é ladrão. Eu fiz aquilo que era bom, eu levei vocês na minha casa, preparei um banquete. Por que vocês pagaram com mal todo o bem que eu fiz? Vocês levaram a minha taça embora. Como vocês podem ter feito isso? Eu só fiz o bem pra vocês. Não, a gente não fez isso, a gente não a roubou. E aí, no meio dessa confusão, ficou acordado que com quem encontrasse a taça ia ser preso e não ia voltar pra terra de Canaã. Só que a taça estava nas coisas de Benjamim. Quando abriram, viram que a taça estava com Benjamim. Não acredito que você roubou, né? Toda aquela confusão. E agora você vai ter que ficar aqui comigo. Dá pra se imaginar, no fim da história, que José queria ficar com o seu irmão, porque queria proteger, né? Imagina os irmãos fazerem algum mal com Benjamim, já tinham feito com ele, de repente, se fizesse 1% que tinham feito com José, com Benjamim, já seria o fim do mundo para José. Ele queria proteger o seu irmão, dá para perceber isso, porque senão não teria outro motivo. Ele acho que não confiava nos irmãos, não confiava no arrependimento verdadeiro, ele queria proteger o seu irmão. Então os irmãos começaram, não, pelo amor de Deus, prende qualquer um de nós, prende todos nós, faça o que for, mas deixa Benjamim voltar para casa, ele tem que voltar para casa em segurança. O nosso pai, ele falou que ele não ia resistir se acontecesse alguma coisa com Benjamim. Se a gente não voltar para casa com Benjamim, a gente não volta para casa, a gente não pode ir para casa sem Benjamim. E as nossas mulheres vão morrer, o nosso pai vai morrer, porque não tem alimento, a gente precisa voltar com Benjamim. Quando José viu toda aquela história lá, o arrependimento deles, eles querendo proteger Benjamim, cuidar de Benjamim, se colocando até para eles serem prejudicados, mas que Benjamim ficasse livre, solto, José começou a chorar. E aí acabou toda a cena, toda a interpretação, todo o teatro que José tinha feito. E ele falou, gente, sou eu, o irmão de vocês. Eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo. E Deus me trouxe até aqui hoje. E aí tem uma passagem assim muito linda, que eu vou ler aqui da palavra de Deus, que fala nesse momento em que José se revelou para os irmãos, que está aqui em Gênesis 45. Ele falou assim, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes,
nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5. Olha a pureza de José, que poderia ter guardado rancor, poderia ter guardado mágoa, poderia querer se vingar, poderia, agora eles não estavam nas minhas mãos, porque quem tem o poder hoje sou eu. Não, ele teve um coração totalmente puro e falou o quê? Falou, não fiquem tristes pelo que vocês fizeram comigo. Não se culpem por ter me vendido como escravo, por eu ter apanhado, andado a pé sei lá quantos quilômetros, ter parado numa terra distante, ter ido morar com egípcios, por ter ido pra cadeia. Não se preocupem com nada disso. Tudo que eu vivi, já vivi e já passou. E Deus deve ter feito eu passar por tudo isso para que hoje eu pudesse salvar a nossa família. Para que hoje a nossa família não fosse pega pela seca, não só a nossa família, como todos os demais, porque a seca invadiu muitas terras, muitas pessoas, o próprio Egito, Canaã, muitas outras terras da redondeza, para que pudesse livrar da fome, livrar dessa situação que a terra estava vivendo naquele momento. Então José, ele conseguiu assim interpretar a história de vida dele. Ele conseguiu transformar tudo aquilo que foi história de passado em algo bom, em algo proveitoso. E a gente tem que aprender com José a tirar o melhor de todas as experiências da nossa vida, a tirar o melhor de tudo aquilo que foi assim negativo, experiência ruim. Foi um término de namoro, foi a perda de um emprego, foi de repente um falecimento. A gente tem que aprender a tirar tudo aquilo que transforma as coisas que a gente passou em algo que nos assombra, mas para transformar em alguma lição, em algum proveito. A gente tem que aprender isso com essa história de José. Então, José entregou muitos alimentos e aí entregou carro, entregou muitas coisas para que a família dele voltasse para Canaã. Faraó ficou sabendo disso e falou assim, mande eles buscarem a sua família, buscarem o seu pai para viverem aqui no Egito, para serem protegidos. E aí José falou assim, ainda faltam 5 anos de fome, de seca. Venham viver aqui, que aqui vocês terão fartura, vocês terão melhora da terra, não terá falta de nada. Então Deus nos dá um lugar especial onde não tem falta, mesmo nos momentos em que as pessoas elas têm falta, em que a terra está seca. Deus cuida das nossas vidas nos pequenos detalhes. E assim foi. Eles voltaram para Canaã, tiveram que avisar para o pai tudo que eles fizeram. O pai ficou muito feliz em saber que José estava vivo. O pai voltou. Na metade do caminho, o pai Jacó parou em Berseba e orou a Deus. Deus falou assim, olha, pode ir, porque eu vou trazer vocês de volta para essa terra. Eles eram em 70 pessoas, os seus familiares naquele momento. Era uma família ainda pequena, era um grupo pequeno. E eles foram para o Egito. E eles viveram lá, na terra de Gósen, que era a melhor terra, o melhor lugar que eles poderiam viver numa época de seca, no Egito. Então Jacó chegou lá com vida. Deus falou para Jacó que as mãos de José queriam fechar os seus olhos. Então Jacó foi lá, abençoou os filhos de José, abençoou todos os seus filhos antes do falecimento, abençoou José, abençoou os demais filhos. E foi um momento assim de restauração daquela família. Agora, para finalizar a história de hoje, eu separei para vocês o Salmo 30, que está escrito assim: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livrastes e não permitisse que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graça ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente pode estar chorando hoje, mas amanhã a gente vai encontrar a alegria do Senhor nas nossas vidas. E no finalzinho fala: tornaste o meu pranto em dança alegre,
Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que com o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, graças te darei para sempre. Independente da situação que a gente pode estar passando hoje na nossa vida, a gente sabe que o choro pode estar durando 1, 2, 3 noites. Mas a alegria do Senhor, ela passa a existir quando a gente consegue tirar um proveito de algo que a gente está vivendo, enxergar com os olhos de Deus aquilo que Ele tem para nos ensinar, aquilo que Ele tem para nos falar, porque às vezes a dor nos fortalece, a dor nos impulsiona a ir para frente. Então a gente tem que pegar as lições aqui que a gente pode aprender da história de José, seja da gente ser excelente em tudo que a gente faz na nossa vida, de dar o nosso melhor, de confiar em Deus, de não desistir, de independente das armadilhas que o diabo faz, que as pessoas tramam contra as nossas vidas, a gente continuar confiando de que a gente está olhando para o céu, que a gente tem Deus no nosso lado também, que assim a gente pode haver uma situação de vergonha, de opróbrio na nossa vida hoje, mas que Deus tem uma restituição e a nossa felicidade, a nossa alegria, ela vem de dentro para fora. Tendo Deus no nosso coração, a gente sabe que a gente não está sozinho. E esse conforto e esse consolo que vem dos céus, ele vai a despeito de qualquer situação externa. José, ele conseguiu perseverar. E mesmo se ele não tivesse sido governador, pelo caráter e fidelidade a Deus, que a gente consegue acompanhar a história dele inteira, ele não teria mudado. Ele teria continuado sendo o mesmo José, porque ele era o mesmo José, cheio do Espírito Santo de Deus em qualquer situação. Então continue confiando em Deus, porque Ele é a nossa certeza e a nossa esperança de dias melhores e da paz que está aqui dentro do nosso coração, independente se os dias melhores não vêm, mas a gente confia no Deus que está conosco todos os dias das nossas vidas. Isso nos traz paz. Então, ó, um grande beijo e fui!